Bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Salmo, capítulo 107, versículos 17 a 22. A palavra diz: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. O tema de hoje: o Senhor os livrou. Antes de continuarmos, peço que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Mesmo os que são afligidos por causa da sua transgressão podem clamar ao Senhor, porque o Senhor os livra das suas aflições. Nós, humanos, porém, mesmo salvos, temos dificuldade para ter compaixão dos que tropeçam e caem e para perdoá-los. Nossa tendência é empurrar quem está à beira do abismo para que caia de vez e nos deixe livres da responsabilidade de amá-los e socorrê-los, porque isso dá trabalho. Deus, porém, jamais desiste de amar e de sarar as feridas que a transgressão deixa na alma dos que se rebelam contra ele. Certo crente, expulso da igreja devido a um deslize, desejou voltar. Começou a frequentar os cultos, mas sumiu outra vez. Procurado por um casal de irmãos, declarou: não dá para voltar. Todos me olham de esguela, evitam dar-me a mão como se eu fosse um leproso. O casal respondeu: mas Deus não trata o irmão desse modo. Ele o recebe de volta com amor e ele é o dono da casa. Aquele irmão decidiu voltar. Aos poucos, foi se integrando e voltou a cantar. É difícil, mas devemos assimilar o amor de Deus, como este salmo nos inspira. O Senhor os livrou. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Meditando na referência do dia de hoje, Salmo 107, versículos 17 a 22. As doenças, sejam físicas ou espirituais, têm apenas uma única origem: o pecado. Devido ao pecado original realizado por nossos primeiros pais, toda a humanidade foi corrompida. Ficamos afastados da nossa fonte de vida, o Senhor, e devido ao fato das pessoas estarem longe de Deus, todos sentem na própria carne as consequências. Isso é fácil de se entender. Todos sabem que as plantas dependem da luz do sol para viverem, pois é devido a essa luz que ocorre a fotossíntese, processo este que produz o alimento necessário para a vida delas. Agora, se pegarmos uma pequena roseira num vaso cheio de terra com adubo próprio e a colocarmos num quarto lacrado, sem qualquer iluminação, após alguns dias, ao abrirmos a porta, veremos que a roseira estará morta, mesmo estando com adubo em seu vaso. Isso ocorre porque a planta ficou longe da sua fonte de energia, a luz solar. E o mesmo aconteceu com a humanidade. Deus não nos criou para morrermos ou adoecermos, mas devido às nossas transgressões ficamos afastados da nossa fonte de vida. Com isso, nossos corpos têm definhado durante os milênios que a humanidade está na Terra. As boas novas é que isso não precisa ser assim. Deus enviou a sua palavra para nos sarar. Olha o que diz o livro do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verbo, ou a palavra, nada mais é que o nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve na terra. Jesus Cristo curou cegos, surdos, paralíticos,
ressuscitou mortos e também restabeleceu a ligação que tinha sido perdida entre a humanidade e o Criador. Com a sua morte na cruz, Jesus abriu o caminho para o perdão de nossos pecados e para que fôssemos então filhos de Deus e tivéssemos nossa cura espiritual, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus Cristo ainda está realizando curas. Muitos ainda hoje também estão sendo curados, mas é importante que a cura física e a cura espiritual, ou seja, a nossa salvação e o nosso nascimento no reino de Deus, clame a Deus e veja, Ele sarar dentro da sua soberana vontade todas as suas feridas físicas, emocionais e espirituais. Nos aprofundando ainda mais do que está sendo transmitido para a sua vida, recuperação para aqueles que estão gravemente doentes. Esta sessão pode se referir à nação de Israel na época do primeiro advento de Cristo. A nação estava doente na época, nada diferente dos dias de hoje. Eles haviam acabado de passar pelos dias difíceis dos Macabeus. Alguns eram tolos, sofrendo o julgamento de Deus por causa de sua iniquidade. Eles haviam perdido o apetite por comida e aproximavam-se rapidamente das portas da morte. Um remanescente piedoso da nação estava orando e esperando pela esperança de Israel. Deus enviou sua palavra e os curou. Sua palavra aqui pode se referir ao Senhor Jesus Cristo, o Logos, que veio com um ministério de cura para a casa de Israel. Quantas vezes lemos nos registros do Evangelho e ele curou a todos? Mateus nos lembra em que a sua cura dos enfermos, o Salvador cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas enfermidades. Mateus 8, versículo 17. Se for contestado que nem todos os israelitas foram curados, devemos lembrar que nem todos entraram na terra prometida e nem todos retornaram do cativeiro da Babilônia também. Novamente, o salmista convida os homens a louvar o Senhor por sua bondade e por suas obras maravilhosas. A dádiva de seu Filho é motivo especial para sacrifício de ações de graças e recitação de seus feitos em cânticos de alegria. Mais uma vez eu digo, Deus não é apenas bom, Ele é bom para todos nós. Mais do que ser bom, Ele é amoroso e seu amor não gasta, envelhece, desbota ou precisa ser consertado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, perdoe-me, querido Pai, por tentar saciar a fome da minha alma com o que não sustenta de verdade. Nos dias atuais, são tantas e tantas narrativas que eles têm inserido em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos, pela sua infinita bondade e misericórdia. Mas eu peço para que o Senhor me livre desses atormentos da vida. Não sei o que se passa agora também na sua vida, você que está ouvindo esta mensagem, mas comece a confessar as áreas de atentação que mais lhe faz tropeçar. O mundo tem cooperado para as questões sexuais, status, posse, segurança econômica, dependência química, abuso alimentar, identidade corporal. Ajuda-nos, Senhor, a amar os que tropeçaram, para que possamos dar-lhe a mão de fé que os ajudará a se levantarem. À medida que eu lhe busco ao Senhor, por favor, faça-me sentir sua presença enquanto o Senhor satisfaz minha sede espiritual e a fome da minha alma. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.